Graça e paz, amados irmãos, uma boa noite a você que está acompanhando conosco mais esse vídeo. Eu quero nessa noite trazer a você uma palavra que possa, de uma forma que abençoar a nossa vida, a sua vida. E neste dia, domingo de Páscoa, nos alegrar na presença do Senhor é algo que nos enche, o coração de satisfação. Eu gostaria de poder, nessa noite, junto com você, estarmos celebrando ao Senhor por mais essa data, mas também gostaria de juntos podermos refletir na palavra do Senhor a respeito dessa ocasião ao qual nós comemoramos o domingo de Páscoa. Gostaria de trazer aos irmãos aqui informações importantes a respeito desse dia e que também possamos, através da palavra, ter alguns ensinamentos que você possa refletir comigo sobre um texto que nós encontramos no livro de 1 Pedro. Nós vamos ler a partir do verso 18 do capítulo 1. Se você tem um Novo Testamento em casa, você pode também fazer essa leitura e daí então poder também junto conosco refletir sobre a palavra do Senhor. Meus amados, a Igreja Batista em Alagoinha tem a satisfação de, neste dia, fazer menção de uma das datas comemorativas, festivas, realizadas pelos judeus no tempo antigo, pelo povo de Israel, mas que se estendeu até nós. E eu gostaria, junto com você, tomar esse texto como base da nossa reflexão. Versículo 18 do capítulo 1 de 1 Pedro, assim nos diz a palavra do Senhor: sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, ao qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Que Deus nos faça compreender a sua palavra. Convido a você a orarmos, pedir ao Senhor discernimento, direção, para que tudo que viemos a falar aqui possa edificar as nossas vidas. Oremos então. Grandioso Deus, querido, eterno e soberano Pai, te damos graças por essa noite, estamos juntos, mais uma vez, ó Deus, para primeiramente aprender do Senhor sobre a Tua Palavra, e pedir ao Senhor que nos dê entendimento, para que possamos falar aos demais, ó Deus, aqueles que estão a ouvir e a nos ver, ó Deus, possa nessa noite, através desse texto, tirar grandes ensinamentos para a sua vida. Portanto, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, para que tudo que venha a falar não seja de nós, mas do Senhor. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos numa data que, na verdade, é comemorada, e desta feita, eu louvo a Deus porque nós temos hoje uma interferência muito pouca da mídia. Nós temos hoje a ausência de holofotes, nós temos hoje a ausência de atores, de atrizes, numa celebração que apenas o que é mais precioso para mim no momento é que ela se dá, e eu gostaria de que nessa noite você pudesse também parar um pouquinho e pensar comigo que nós estamos vivendo um bom momento, onde o que fica, tirando fora essas, como a gente pode dizer, algumas comemorações festivas em alguns lugares, mediante teatro, coisas semelhantes, o que nos resta agora é o que é mais precioso, que é a palavra do Senhor. Portanto, nessa data, onde nós comemoramos a Páscoa do Senhor, eu gostaria de trazer a você nessa noite algumas informações importantes a respeito dessa festividade, dessa passagem, como foi instituída e qual a verdade sobre a Páscoa em nossos dias, e quando se fala a respeito da pessoa bendita de Jesus, como diz lá o Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, quando ele diz que Cristo agora é a nossa Páscoa. Eu queria, junto com você, até chegar a esse texto, gostaria de fazer um percurso, uma viagem na Palavra de Deus, trazendo informações importantes sobre essa tão grande e importante comemoração. De fato, nós temos, diante do texto que nós lemos, uma palavra que o apóstolo Pedro traz ao seu tempo,
E essa palavra que o apóstolo Pedro traz, ele tinha uma intenção. A intenção do apóstolo Pedro era, de alguma forma, trazer esperança e vida àquela igreja, e trazendo a mais fiel verdade, e que o texto, por si só, já fala. Primeiramente, ele se reporta aos irmãos, através desse texto, e a nós também, dizendo que, primeiro, nós não fomos comprados com coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pela aquilo que é mais precioso, e ao qual ele estava falando, o sangue precioso de Jesus, no verso número 19. Mas o que é interessante é que o apóstolo Pedro, ele faz referência a algo que certamente incomoda um pouco. Ele diz: vocês não foram comprados com prata ou ouro, mas foram resgatados, né, da vossa vã maneira de viver. Quantos de nós, meus irmãos, nesse tempo, vivíamos ou celebrávamos a Páscoa com objetos e coisas que, na verdade, eram apresentadas pelo comércio e muito longe da realidade bíblica, muito longe de ser elementos essenciais na celebração da Páscoa, conforme diz a palavra de Deus. Portanto, eu gostaria que nessa noite, a princípio, você pudesse, junto comigo, a partir do capítulo 12 do livro de Êxodo, você perceber ali a instituição da Páscoa, quando ela aconteceu, por que aconteceu. A primeira coisa que eu gostaria de, nessa noite, dizer para você que está nos ouvindo ou assistindo esse vídeo, é que a Páscoa, segundo alguns estudiosos, como nós temos aqui várias referências, a Bíblia King James, por exemplo, é uma referência. Nós temos também um dos grandes teólogos, chamado Champlin, também é uma referência, e ambos concordam num só ponto de vista, ao afirmar que a Páscoa, trazendo o sentido original da palavra pesage ou pesage, ela tem como sentido, a palavra no hebraico significa literalmente passar por cima. Então a palavra Páscoa é exatamente passar por cima. Mas para entender, irmãos, esse passar por cima, nós precisamos mais uma vez voltar ao capítulo 12 de Êxodo, e percebemos que ali, do capítulo 11 em diante, a Bíblia nos diz que o povo de Israel estava cativo no Egito, mas dessa libertação que Moisés foi, na verdade, incumbido da responsabilidade, ele, nesse percurso, a Bíblia diz que Deus mandou 10 pragas sobre o Egito, e dentre essas pragas, a última praga era a morte dos primogênitos. Portanto, naquele tempo, havia uma exigência, era que os filhos de Israel, o povo de Deus, deveria matar alguns cordeiros ou carneiros, e esses carneiros tinham que ser de qualidade, sem mancha, sem nenhum defeito, de maneira tal que, ao pegar aquele sangue do cordeiro, eles deveriam passar nos umbrais da porta, ou em cima das suas portas. A marca ali seria exatamente a marca da sua salvação. Por que isso? Porque à medida que o anjo da morte passasse, e onde ele visse a porta com aquela marca do sangue, aí então ele passaria por cima daquela casa, mas ele não entrava naquela casa. Então, por isso, a palavra Páscoa tem o sentido de passar por cima. O anjo da morte veio e não entrou na casa do povo de Deus, passou por cima. E daí então se estende, e esse texto nos diz que nessa celebração o povo de Deus deveria usar um elemento, que era exatamente o pão sem fermento. E durante 7 dias, as pessoas deveriam comer pão sem fermento. Mas aí, tudo isso tem um simbolismo importante. O fermento, na verdade, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo na carta aos Coríntios, o capítulo número 5, ele vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí, então, as pessoas deveriam usar o pão, mas agora não usaria fermento. Durante 7 dias, ninguém comia o pão com fermento. E tinha mais uma coisa: se alguém colocasse fermento no pão, ele era excluído do povo de Deus. Interessante isso, porque, na verdade, traz aí alguns ensinos para nós. O que esse fermento simboliza na Páscoa? Ou no pão, que era conhecido também como os pães asmos. O fermento é exatamente as coisas mundanas. O fermento, na verdade, simboliza aquilo que eu penso e não o que Deus pensa, aquilo que eu quero e não o que Deus quer. Então, o fermento simboliza coisas que nós devemos tirar da nossa vida.
E era por essa razão que naquela festividade era preciso celebrar ao Senhor, mas deveria-se utilizar o pão sem fermento. Em outras palavras, para servir o Senhor, eu preciso negar a mim mesmo para viver a vida que o Deus quer para mim. E aí, então, a Bíblia nos diz que a Páscoa se estendeu de geração em geração, sendo celebrada da maneira como ele apresenta. Alguns estudiosos dizem que tinha 2 elementos. Um deles seria também a erva amarga e o outro era o pão sem fermento. Mais à frente, eles foram utilizando esses 2 elementos e tinha uma simbologia importante. Mais uma vez falando, se o pão sem fermento simbolizava pureza, a erva amarga deveria fazer com que o povo de Deus lembrasse de onde eles saíram, que era justamente no estado de escravidão ali da terra do Egito. Então, erva amarga lembraria do sofrimento deles no Egito, e o pão sem fermento lembraria de que eles agora são um povo santo, um povo separado, um povo do Senhor. E aí deveriam deixar as coisas que lá aprenderam, que lá viveram, e viver uma nova vida. É interessante dizer, irmãos, que quando a Bíblia nos diz que quando qualquer pessoa que não tivesse essa marca, certamente morreria. E aí, quantos primogênitos, quantas crianças não morreram ali, porque as suas famílias não tinham a marca do sangue, e ali então trazendo para os nossos dias. Como Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a marca do sangue que nós precisamos ter em nossas vidas. Então, eu quero trazer a Páscoa de hoje, Jesus sendo a nossa Páscoa, como sendo Jesus aquela marca que deve estar sobre a nossa casa, mas a nossa casa espiritual. De maneira tal que quando um dia nós chegarmos na presença do Senhor, quando eu e você chegarmos na presença do Senhor, se nós não tivermos a marca de Cristo, não tivermos esse sangue aspergido nas portas do nosso coração, da nossa casa espiritual, certamente viveremos a segunda morte que a Bíblia traz, que é a morte espiritual. E para que isso não aconteça, precisamos ter a marca do Cordeiro. E esse Cordeiro, irmãos, o texto vai dizer, o apóstolo Pedro escrevendo aqui, esse Cordeiro foi aceito porque ele tinha os requisitos necessários. Ele era, versículo número 19, sem defeito, e ele não tinha mancha nenhuma relacionada ao pecado. E por isso ele foi aceito por Deus, de maneira tal que trouxe a nós salvação. Portanto, nessa noite, eu quero finalizar minha palavra dizendo a você a melhor maneira de celebrar a Páscoa. Se possível, se não for possível, celebrar da maneira judaica, mas celebrar a Páscoa tirando de nós aquilo que não agrada ao Senhor, que é o fermento, tirando de nós aquilo que literalmente nós sabemos que nos afasta de Deus. Então nós poderíamos aqui pontuar algumas coisas, a bebedeira, poderíamos tirar de nós, irmãos, aquela ideia do chocolate, em relação à Páscoa, não tem nada a ver. Poderíamos tirar, irmãos, a maldade, a maledicência de nossos corações. Poderíamos tirar de nós, irmãos, o fermento a ira. Poderíamos tirar de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E, de fato, sermos assim como o pão, sem fermento. Algo puro, alguém sincero, que louva e que engrandece o nome do Senhor. E aí, então, acima de tudo, nós precisamos da marca de Cristo, que é do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado, segundo João vai dizer. E como é que nós podemos ter essa marca na nossa casa espiritual? Como é que nós podemos ter a marca de Cristo em nós? Como nós podemos ter o sangue do Cordeiro sobre nós? Eu gosto e queria me reportar a você, que nos ouve, se ainda não fez, tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele vai, com muita propriedade, dizer exatamente o que nós precisamos. E aí, no capítulo número 10, ele vai, a partir do verso de número 9, ele diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e que no teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a salvação, para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, nessa noite, eu não vejo outra maneira, à luz da palavra, só existe essa. Se você entregar a vida a Jesus, arrepender dos seus pecados, certamente você terá o sangue do Cordeiro, te purificará de todo o seu pecado. Então, nessa noite, celebrando ao Senhor por essa Páscoa que Jesus é para nós, essa passagem, diga-se que o texto original traz a Páscoa, como já falei no início, como passagem. Jesus é a nossa passagem desta vida para a eternidade. Se você quer morar no céu,
eu quero apresentar a você a passagem, a Páscoa, que é Jesus. Portanto, se esse é o seu desejo, mude de vida. E certamente o Senhor deixará que você viva na sua presença. Então, em resumo, a Páscoa é passagem, e a passagem é Jesus, a passagem dessa vida para a eternidade. Independente do que está acontecendo, eu e você precisamos dessa Páscoa, precisamos dessa passagem, precisamos do sangue de Jesus, para que então possamos um dia nos encontrar com Deus. Pense nisso. E assim então tire, porventura, se há de alguma forma o fermento sobre a sua vida, o fermento da maldade, o fermento do que te distancia da presença do Senhor. Nessa noite você possa celebrar o Senhor e receber Jesus como passagem, como a Páscoa das nossas vidas. Que Ele te abençoe e abençoe a igreja do Senhor. Amém.